A greve dos servidores técnicos administrativos em educação da Universidade Federal do Ceará prossegue. Nós estamos recebendo nesse momento o Ed Carlos Oliveira e a Nádia Freires para tratar deste tema nesta manhã. Inicialmente, bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, queríamos agradecer aqui o espaço, dizer que é um prazer a gente estar aqui para poder falar com os ouvintes acerca da greve dos servidores técnico-administrativos em educação, que é uma movimentação nacional. E para que as pessoas de casa possam entender, a luta pauta em quê? Bem, eu acho que, assim, inicialmente é importante a gente esclarecer o que é a nossa categoria, quem Isso. nós somos, né? Nós somos os técnico-administrativos em educação, nós somos uma carreira importantíssima dentro da universidade. Então a gente pode pensar que a universidade ela é composta não só por alunos e professores, mas existe outras duas categorias também que têm funções importantíssimas dentro da universidade, que são os técnicos administrativos em educação e os terceirizados, os tais que somos nós, né? Atualmente, nós somos cerca de 224 mil servidores, se nós pensarmos aí no cenário nacional. Então, nós atuamos nas instituições federais de ensino, nas universidades e nos institutos federais. Então, atualmente, nós somos a maior carreira do Poder Executivo Federal. E, além disso, é importante a gente dizer que a nossa carreira, ela é formada por uma grande diversidade de cargos. Então, se nós pensarmos hoje para a realidade do campus de Russas, quem são os tais hoje, né? Lá que atuam no campus de Russas? São os assistentes administrativos, os técnicos de laboratório, os intérpretes de Libras, os psicólogos, os nutricionistas, os assistentes sociais, os técnicos em assuntos educacionais, administradores, engenheiros, produtor cultural, enfim. Então, é uma diversidade de cargos que compõem essa categoria e que, muitas vezes, é uma categoria invisibilizada dentro da universidade por não estar ali à frente das atividades de ensino, né? Mas isso é importante a gente dizer que todas as atividades que são realizadas dentro da universidade, todas as políticas que são implantadas, elas passam pelos tais, porque são os tais que dão todo o suporte para que tudo aconteça, todo esse processo educacional aconteça dentro da universidade. Pelo que eu percebi aí, a estrutura passa tudo por ela, pela categoria, não tem como. Exato, Ricardo, porque assim, nós somos, como disse a Nádia, aquelas pessoas que implementam as políticas públicas na universidade. 90% dessas políticas públicas passam pelas mãos dos tais. No entanto, como não estamos à frente das atividades de ensino, já que essa é uma atribuição dos docentes, professores, a gente fica meio que nos bastidores. Você, que é uma pessoa da cultura, sabe muito bem disso. O artista se apresenta 2 horas, mas o trabalho de produção para que o artista vá lá e dê seu show é um trabalho que envolve muitos dias, muito planejamento, né? E dizer assim que atividades como de extensão e pesquisa, nós já desenvolvemos atividades nesse sentido. Ultimamente foi elaborada uma lei, promulgada uma lei, se não me falha a memória, autorizando nós a conduzirmos como pesquisador master, digamos assim, o pesquisador líder em pesquisas, tá? Já que antes éramos só coadjuvantes, e projetos de extensão também, nós tais podemos desenvolver. Apenas atribuições de ensino não nos cabe. O restante a gente faz tudo praticamente na universidade. E com relação à pauta, né, como você perguntou, Ricardo, é uma pauta que nós estamos lutando há bastante tempo. Vou citar um exemplo. Nossa carreira foi estruturada, a última reestruturação que passou foi em 2005. Pode parecer que foi bem ali, mas vai fazer 20 anos no próximo ano. Estamos com 19 anos que nossa carreira está parada no tempo. Não houve melhorias, não houve adaptações à nossa realidade, ao nosso contexto atual. Tendo em vista que outras carreiras, quando chegam ali com 8, 9 anos, elas já estão sendo reestruturadas dentro do Serviço Público Federal. A nossa passou 19 anos para que nós conseguíssemos,
de fato, uma proposta aceita, de certo modo, até certo ponto, pelo governo, porque estamos ainda em negociação. Então, tudo que foi trabalhado, tudo que foi discutido com o governo, no grupo de trabalho recentemente implantado e concluído, certo? 95% da proposta dos TAIs foram aceitas, tanto pelos técnicos do MEC, como pelos técnicos do MGI. No entanto, na última mesa específica que tivemos, sexta-feira passada, o governo veio com mudanças muito profundas. Dos 12 pontos que solicitávamos e que os técnicos do governo haviam concordado, foram alterados, entende? Então, esse é um ponto que está colocado na mesa. É um dos nossos pontos de luta. Apenas 5, só para complementar, apenas 5 pontos dos 12 solicitados para reestruturar o nosso plano de carreiras, apenas 5 foram confirmados pelo governo. Entende? Então, a reestruturação da nossa carreira, ela é um ponto da nossa pauta de luta. Um outro ponto da nossa pauta de luta é a recomposição do orçamento das universidades federais, certo? Esse orçamento, nos últimos governos, de 7 anos para cá, aproximadamente, esses recursos vêm sendo minados, vêm sendo cortados, ao ponto de que, em 2019, se não me falha a memória, nós tivemos que paralisar todas as atividades, fazer atos, pedindo essa recomposição, porque chegou num estado tal em que não tinha dinheiro sequer para pagar a energia das universidades. Entende? Isso em 2019. Melhorou um pouco, mas infelizmente essa recomposição não foi feita de forma a adequar-se à inflação que foi sendo acumulada nos últimos anos. Esse é um outro ponto de pauta da nossa luta. E um outro ponto de pauta é reajuste dos nossos salários. Aproximadamente 7 anos que não temos reajustes. E por que dizemos isso? Sendo que no ano passado tivemos um reajuste de 9%. Esse reajuste de 9% foi para toda a categoria. O auditor fiscal que recebe, em tese, certo, gente? Só como exemplo. Ele recebe, vamos supor, 30 mil reais, que isso ele é bem pago, certo? 30 mil reais, ele recebeu 9%, arredondando 10%, vamos lá, para facilitar a conta e o ouvinte compreender melhor. Isso significa 3 mil reais de reajuste no salário dele. Isso é muito, não é? Só que no contra-cheque de um servidor TAI de nível médio, que é de nível D, certo? Que a nossa categoria ela é dividida em níveis, o meu é nível D, esse impacto foi de R$150. Entende? Um pouco mais de R$150 aproximadamente. Então, só para que as pessoas compreendam que nem todo servidor público federal recebe 15 mil reais, recebe 10 mil reais, recebe 30 mil reais. O nível dele começa, na nossa carreira, ganhando R$2.600 aproximadamente. Tá certo? Então, basicamente, Ricardo e Nádia já tinham falado sobre a invisibilidade do trabalho TAI. E esse é um outro ponto de pauta, de certo modo, da nossa greve. Que nós possamos ser enxergados não apenas dentro das universidades, mas pela sociedade. E cito um exemplo. Todas as vezes que eu digo que trabalho na Universidade Federal do Ceará, adivinha qual é a primeira pergunta que a pessoa faz, Ricardo? Você é professor? Não existem apenas professores nas universidades. Existem os técnicos administrativos que fazem um trabalho de excelência. Tá certo? E eu que estava observando nesse comparativo aqui, ano a ano, desde 2012 até 2024, a questão do salarial de vocês, em 2012 eram quase 5 salários mínimos, uma conta a grosso modo, né? Uhum. E hoje está um pouco mais 2, não é isso? Pelo que eu observo aqui. Então, assim, vocês vêm sofrendo. Sim, exatamente. Se nós fizermos uma análise proporcional ao salário mínimo, né? Nos últimos anos o nosso salário reduziu, justamente porque nós não tivemos minimamente a recomposição da inflação. Então, se nós compararmos ao salário mínimo, nosso salário reduziu. Nós tínhamos aí, acho que de nível E, há uns 10 anos atrás, era em torno de 4 salários e hoje está menos, acho que quase 3 salários. Então, a gente teve realmente perdas aí que se a gente não
não lutar por essa recomposição nesse momento vai se tornar que a carreira já está insustentável, né? E aí, levantando esse ponto da insustentabilidade da carreira, é importante a gente dizer que a nossa carreira hoje é a carreira com a maior evasão do Serviço Público Federal. Nos últimos anos, cerca de 70% dos servidores deixam a carreira. Então, o que isso significa? Que de cada 4 servidores que entram, que fazem concurso, que entram na carreira para trabalhar nas universidades, nos institutos federais, apenas um permanece, né? Os outros 3 saem nos primeiros 5 anos de carreira e saem para carreiras mais atrativas, né? Carreiras do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, até para outras esferas do poder, como governos estaduais, inclusive para a iniciativa privada. Então, é importante a gente deixar claro que hoje a carreira do PCC-TAI, que é a carreira dos TAIs, Técnicos Administrativos da Educação, é uma carreira ameaçada, né? Porque com essa evasão que é gerada por uma desmotivação do servidor em permanecer na carreira, a gente tem hoje servidores que trabalham sobrecarregados, acumulando funções. Isso traz um prejuízo para a sociedade, traz um prejuízo para os alunos, para todos os usuários dos nossos serviços, né? Porque a qualidade dos serviços, elas ficam comprometidas, né? Na medida em que você tem uma pessoa fazendo o trabalho por 2 ou 3, a qualidade desse trabalho fica comprometida, o tempo para atender às demandas aumenta muito, então é um trabalho ineficiente, né? E, além disso, tem uma questão muito séria, que é o adoecimento das pessoas que fazem essa carreira. É um dado que eu fiquei sabendo agora na greve, é um dado alarmante. Nós somos a carreira que tem o maior número de solicitações de licença por motivo de saúde. Então, quando a gente vem aqui para falar da nossa greve, a gente está vindo aqui para defender uma carreira que é importantíssima dentro da universidade, porque nós ocupamos todos os espaços da universidade. A gente acompanha toda a vida acadêmica dos alunos, desde o momento em que ele chega na universidade para realizar sua matrícula, quando ele precisa acessar os laboratórios, quando ele precisa de uma declaração, quando ele precisa de um termo de estágio, né, para desenvolver as suas atividades nas empresas, quando ele realiza o seu trabalho de conclusão de curso e precisa ter o aval da biblioteca. São as bibliotecárias que fazem esse trabalho para que ele consiga chegar ao momento da sua formatura, de colação de grau. Então, para confeccionar o diploma, né, são os TAIs. Então, assim, é deixar claro a real importância da nossa carreira dentro do funcionamento dessa grande engrenagem que é a universidade. E perspectiva de momento, o que vocês têm de concreto para ser colocado um ponto final na greve e que vocês possam estar satisfeitos com o atendimento dessas demandas? Ricardo, a reestruturação da carreira é um ponto que nós não podemos abrir mão. São 19 anos. O ideal é que uma carreira seja reestruturada, seja alterada, e claro, sempre para melhor, em torno de 7 a 10 anos no máximo, estourando. A gente está com 19. Esse ponto é inegociável, né? O governo, sexta-feira passada, apresentou uma proposta. Inicialmente, no final do ano passado, ele já entregou uma proposta dizendo que 2024 não haveria reajustes nos vencimentos, haveriam reajustes em alguns benefícios que recebemos, como vale alimentação, auxílio saúde, auxílio creche. Bom dizer, nem todo servidor recebe auxílio creche, apenas aqueles que solicitam e que têm filhos até 5 anos, e auxílio saúde também nem todo servidor solicita. Por quê? Porque somente planos credenciados que podem, o servidor pode se vincular para receber esse auxílio. Não é qualquer plano, certo? E não é qualquer plano que atende, por exemplo, aqui em Russas, em Quixeré, você entende? Onde existem servidores públicos. Já o auxílio alimentação, todos os servidores recebem. Os ativos, né? É bom lembrar que todos os benefícios de alimentação e acho que creche também, são destinados apenas aos servidores ativos. E a gente tem uma carreira de 224 mil servidores, mas composto por servidores ativos, aposentados e pensionistas. Perfeito. Então, assim, só atenderia uma parte da carreira essa questão dos auxílios, né? Reajuste zero em 2024, sem nenhum centavo,
para recompor inflação e recompor a inflação atrasada, tá certo? 4,5 para 2025 e 4,5 para 2026. Recomporia, no máximo, a inflação do ano. Não recomporia a inflação passada. Por que a gente fala isso? A nossa defasagem é da ordem de 34% em relação à inflação. Ou seja, se em 2017, 2016, eu recebia R$100, hoje é como se eu recebesse apenas R$66. Entende? Por quê? Porque o restante foi corroído pela inflação. Compreende? Então, os mesmos R$100 eu recebo, só que é como se eu recebesse só 66. Então, para nós, isso é muito importante, que assim como o salário mínimo veio crescendo, e como você bem pontuou e destacou, Ricardo, em relação ao nosso salário, em relação ao salário mínimo, ele só vem decaindo. Compreende? E assim como compreendemos que o salário mínimo deve subir, é justo para toda a população, como outras carreiras do serviço público corram atrás das suas reestruturações e reajustes, é justo também, mas é justo também a nossa. Entende? Por exemplo, existe um programa do governo, que é o Programa Brasil Participativo. Nesse programa, nossa proposta de reestruturação e reajuste, ele ficou em terceiro lugar, geral, em todo o governo, e em primeiro lugar na pasta do MEC, para que fosse feita a reestruturação e reajuste dos nossos salários. Infelizmente, o governo passou por cima desse programa, democrático, mas o governo passou por cima desse programa, reestruturou e reajustou 8 ou 9, aproximadamente entre 8 e 9 carreiras do funcionalismo público, das quais 3 são da segurança pública, e julgamos justo que as carreiras corram atrás de suas reestruturações, tanto quanto nós. Mas os reajustes dados foi de 60% para a Polícia Penal, 22%, se não me falha a memória, para o PRF e 27% para a Polícia Federal. Na mesa de negociação de sexta-feira passada, você sabe qual foi o percentual que eles ofereceram para maior carreira do Serviço Público Federal e a mais mal remunerada? 12,5%. Então, assim... 12,5% é bom frisar, né? 12,5% dividido em 2 anos. Porque em 2024 seria 0%, 9% em 2025 e apenas 3,5% em 2026. Então, assim, é complicado. E nós escutamos do governo que as desigualdades seriam diminuídas. E achamos um discurso maravilhoso, justo. Tanto quanto julgamos um discurso de valorização da educação justo, correto. Mas o discurso, apenas como discurso, é apenas uma forma de instrumento político. Você tem que valorizar as pessoas que fazem a educação deste país. Você tem que valorizar tais técnicos administrativos em educação. Você tem que valorizar os estudantes, porque eles também vinham sofrendo inúmeros ataques em cortes de bolsa, etc. e tal. E quando a recomposição do orçamento não é feita, é um ataque diretamente ao estudante. Mas também você tem que pensar no docente, que eles também estão em greve. Se não me falha a memória, está com uns 15 dias, né? Uma semana, sim, foi agora no início de abril. Eles entraram também em greve. Então, Ricardo, o que nós queremos é, primeiro, sermos respeitados. Porque um programa participativo do governo, democrático, o próprio governo passar por cima disso e estruturar carreiras como PRF, PF, Polícia Penal e outras mais na frente dos tais, carreiras essas que já ganhavam bem da ordem de 8, 9 mil para frente, enquanto que nós estamos na lanterninha, ou se você só aumenta o abismo, a desigualdade dentro do serviço público. E apenas destacar, essa greve é mais do que justa, porque o governo está batendo recordes de arrecadação. O discurso do governo para a gente é, não temos como dar esse aumento de vocês, que vocês estão solicitando. Mas como assim, se está batendo recorde? Só esse ano, nos primeiros 3 meses, foi 75 bilhões a mais do que estava estimado, a mais do que no ano passado. E aí, quando sai a notícia de que tem uma proposta no governo, no parlamento, no Congresso Nacional, de uma PEC
para colocar quinquênio para magistrados, promotores, advogados da União e etc. e tal, da ordem de 40 bilhões, é contraditório. É justo que eles corram atrás de melhorias? É justo. Mas uma categoria que já ganha bem, em detrimento de nós, quem é que deveria ter prioridade no orçamento? Concordo quando o governo fala que o pobre tem que estar no orçamento. Bem, os tais, infelizmente, são os pobres do Serviço Público Federal. E nós não estamos entrando no orçamento. A nossa luta é por respeito. Compreende? Ed Carlos e a Nádia, eu quero agradecer a presença de vocês, desejar sucesso nessa luta, que não é fácil pelo que a gente observa nos relatos de vocês, e que essa valorização sim aconteça o quanto antes, até para que seja um instrumento de empolgação para que outras pessoas possam querer ingressar na categoria, porque vendo um drama de vocês assim, com certeza não é uma carreira nada animadora para ninguém. Sim, Ricardo. E assim, é importante a gente lembrar que o governo anunciou 100 novos institutos federais, né? E quem vai trabalhar nesses institutos federais se a carreira não for atrativa? Então, a gente está aí gerando um grande problema de evasão, né, dos tais. Os prédios, eles por si só não funcionam sozinhos, né? Eles não realizam a função que é a função da instituição de ensino. Quem faz a instituição são as pessoas. Então, se você não valoriza as pessoas que fazem, né, essas instituições federais de ensino, as universidades, institutos federais, a estrutura em si não faz sentido, né? Então, a gente gostaria de agradecer aqui o espaço, dizer que esse nosso momento de greve foi necessário, porque está mais do que provado que, mesmo que tenha avançado pouco, as negociações com o governo só avançou porque nós estávamos em greve, porque nós estamos pressionando o governo. Então, nesse momento, a gente entende que a greve é um instrumento de luta importante e necessário, né? Porque as melhorias, da forma como vinha sendo levadas as negociações, a gente sabe que só virá com essa greve. E aí a gente queria deixar aqui o Instagram do nosso movimento, onde as pessoas poderão acompanhar lá todas as nossas atividades, conhecer um pouco do nosso trabalho. É o tais.ufc Russas. A gente pede que a galera vá lá e nos siga e compreenda melhor quem é essa categoria dos tais dentro das universidades. No mais, só agradecer aos ouvintes, ao nosso querido Ricardo, e a luta continua, companheiro. Continuará assim.